Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se Zubeldia pode ser demitido do São Paulo em caso de derrota para o Santos. Vou falar também sobre quem passa a ser a primeira opção com a iminente ida de Dorival Júnior para o Corinthians. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Luiz Zubeldia. O técnico do São Paulo será demitido em caso de derrota para o Santos nesse domingo no Morumbi? A resposta é não, especialmente se Dorival Júnior for confirmado como técnico do Corinthians nas próximas horas. O plano A, B e C do tricolor é o técnico ex-seleção brasileira, que tem conversas avançadas com o Corinthians. A expectativa do Timão é de anúncio do Dorival Júnior nas próximas horas. E é nesse contexto que, confirmada a ida do Dorival para o rival, São Paulo vai insistir na permanência do Zubeldia, por entender que qualquer mudança nesse momento custaria muito dinheiro e o São Paulo não tem capacidade para fazer grandes investimentos. Mas, Nicola, a torcida não quer mais o Zubeldia. Os dirigentes do São Paulo sabem, mas pretendem segurá-lo até porque os jogadores gostam do trabalho do treinador argentino. Aí você pergunta, tá bom, Nicola, então quer dizer que o São Paulo vai ficar com o Zubeldia mesmo correndo risco de rebaixamento? A resposta é não. Se num futuro não tão distante os resultados não aparecerem, aí sim o Zubeldia pode ser demitido. E aí vai voltar à pauta tricolor o nome de um técnico que foi detestado pelos São Paulinos, Fernando Diniz. Entre os homens do departamento de futebol, há uma preferência pelo Diniz em relação a Hernan Crespo, Caixinha e Luiz Castro, que são outros nomes pedidos pelo torcedor são paulino. Vale a lembrança de que durante o Paulistão, o presidente Júlio Casares chegou a almoçar com o Juliano Bertolucci, empresário do Diniz, para acertar a contratação do Diniz para o Campeonato Brasileiro. Mas a repercussão entre torcedores foi tão ruim que o São Paulo desistiu dessa contratação. A diretoria avalia mal o Crespo, mas avalia bem o Zuba. Pois é, Guilherme, é uma boa consideração. E aí outra consideração maluca, né? Avalia bem o Fernando Diniz. É muito louco isso, cara. E assim, você pergunta para mim, Nicola, você gosta do trabalho do Zubeldia? Não. Nicola, você demitiria o Zubeldia? Eu diria sim. Aí você pergunta, tá bom, Nicola, mas a demissão é do Zubeldia para contratar o Diniz. Aí eu digo não. Eu prefiro, eu não sou São Paulo, mas se fosse dirigente do São Paulo e fosse questionado, eu diria, não, vai trocar o Zubeldia pelo Diniz, eu não acho que vale a pena. É esse o encaminhamento se o Zubeldia cair, tá? Repito para quem está chegando agora, até na audiência rotativa, a gente já está quase batendo as 3 mil pessoas ao vivo em todas as plataformas. O São Paulo não deve demitir o Zubeldia no domingo, mesmo em caso de derrota para o Santos. E essa mudança na programação, naquilo que estava estabelecido, tem tudo a ver com a iminente ida do Dorival Júnior para o Corinthians. Sem o Dorival, o São Paulo deixa de ter o seu plano A. E aí o São Paulo vai insistir mais no Zubeldia, torcendo para que o Zubeldia dê certo, até por conta de todas as economias. Você manda o técnico embora, você precisa indenizá-lo. Depois você vai trazer alguém que vai custar no mínimo, na melhor das hipóteses, a mesma coisa do que o Zubeldia. Eu até perguntei para uma pessoa do São Paulo com quem eu conversei hoje, falei, mas por que vocês perderam o Dorival para o Corinthians? O que aconteceu? Aí a pessoa falou, Nicola, o pacote Dorival não custaria 3 milhões de reais, mas superaria fácil os 2 milhões. Então hoje o São Paulo gasta mais ou menos 1 milhão de reais por mês com o Zubeldia. Para contratar o Dorival, teria que praticamente dobrar os custos. E aí o Dorival também exigiria contratação de reforços e tudo que o São Paulo não pode oferecer. Então hoje, não acho que o São Paulo vai vir a público para admitir isso, mas hoje o São Paulo passa por uma condição financeira muito delicada, tá? E diante desse cenário fica bem complicado. Nicola, para mim o São Paulo deveria trazer o treinador da base. Além dele conhecer a molecada, iria economizar bastante dinheiro. Obrigado, Bininho de Ubá. Será, cara? Eu tenho muita dúvida em relação a como é que, por exemplo, o técnico do Sub-20, que até fez bom trabalho, campeão da Copinha, lidaria com jogadores grandes como o Luciano. Cara, o Luciano é um cara bem difícil, um cara complicado, que reclama de tudo, que dá trabalho, que arranja confusão. E aí chega o técnico lá, ele olha o técnico de cima para baixo, enfim. Não sei, acho que seria importante ter um técnico de nome, né? Mas está registrado também a opinião. Fala, Nicola. Sugere aos dirigentes do São Paulo a troca entre Luciano e Bolassi do Cruzeiro. Ele parece que está encostado lá. Aproveita e sugere o Crespo também. Deixa eu contar só uma sobre o Bolassi, está se recuperando de contusão. Perdeu, de fato, um pouquinho de espaço depois da chegada do Leonardo Jardim,
Mas vamos mandar esse print aqui, ó, para uma pessoa do São Paulo, não custa nada, né? Sobre o Crespo é o que eu estava contando para vocês ontem, né? Muricy Ramalho, Rui Costa e especialmente Carlos Belmonte já eram os homens do futebol do São Paulo quando o Crespo por lá trabalhava. O Milton Cruz também fazia parte, tá? E a avaliação dos caras que trabalhavam no São Paulo na oportunidade era de que o Crespo foi campeão paulista, de que o São Paulo foi campeão paulista apesar do Crespo. Essa é a expressão certa, porque os treinos não eram bons, as preleções eram ruins, o dia a dia era de pouca qualidade de treinamento, não era um cara muito capaz, a comissão técnica dele também bem abaixo. Então, se o torcedor do São Paulo ficou com uma avaliação positiva por conta do título, dentro do São Paulo a avaliação foi bem ruim. E é difícil imaginar que o Crespo seja contratado, tá bom? O José Couto quer saber se dá para contratar todos, como é que funciona a janela. A janela fechou na última sexta-feira, faz uma semana, né? E a partir de agora os clubes só podem voltar a contratar na metade do ano. A única exceção é se o jogador contratado estiver desempregado antes do fim da janela. Vou citar um exemplo, o Fernandinho. Vocês lembram, né? Ex-seleção, Manchester City e tal. Ele vem jogar no Brasil, fecha com o Atlético Paranaense e no fim do ano passado sai do Atlético e não fecha com nenhum outro clube. O Fernandinho está desempregado, livre, sem saber se continua ou não. Se o seu clube fizer uma proposta para o Fernandinho e fechar um acordo com ele, o Fernandinho pode se mudar, pode ser inscrito pelo seu clube e virar reforço, tá bom? O Tite tem chances no São Paulo? Bingo, não tem por dois grandes motivos. O primeiro deles financeiro. São Paulo, se perder o Zubeldia, vai precisar buscar alguém que custe no máximo o mesmo valor do Zubeldia. A gente está falando de R$1 milhão por mês. E o segundo ponto, esse para mim é o mais definitivo. O novo técnico do São Paulo vai precisar usar a base com muita vontade, porque o projeto vai estar todo voltado em cima do Marinacci. E o Tite detesta utilizar a base, tá bom? Nicola, na sua opinião, quais dos paulistas precisam contratar mais jogadores na janela da metade do ano? O elenco do Palmeiras, para mim, é o melhor dos elencos dos times paulistas. É muito bom. Talvez, inclusive, eu tenho a impressão de que esse elenco atual do Palmeiras é o melhor que o Abel já teve desde que ele chegou, por mais que os resultados ainda não tenham aparecido. O São Paulo tem lacunas, tem um bom time titular, mas tem lacunas no elenco. O Corinthians tem um bom time titular, mas também tem problemas no elenco. O Santos ainda não tem nenhum time titular. Mas, Nicola, mesmo o Fábio Carille ficar livre no mercado, não tem nem chance de treinar o São Paulo. Não, a diretoria está fazendo de tudo para ficar sem Dorival e Crespo, para trazer o Diniz. Diniz não ia para o Santos. Então, Rodrigão, o Santos ainda não conseguiu fechar com o técnico. O Santos tentou o Luiz Castro, o Tite, o Dorival, o Sampaoli e fracassou nesses nomes. O Carpini foi sondado, mas não fechou. O Diniz também era uma pauta, era um nome em discussão, embora sem unanimidade na Vila Belmiro, tá? Não sei se o Diniz está esperando também por causa do São Paulo, mas o Diniz é uma possibilidade no São Paulo sim, tá? Enfim. O presidente do São Paulo não sabe que a torcida gosta do Crespo e do Diniz não. Do Diniz ele já sabe, porque quando eu contei para vocês que o São Paulo havia feito uma reunião para contratar o Diniz, e essa reunião ela foi feita pelo Júlio Casares, mas quem queria a contratação do Diniz era o Carlos Belmonte. Quando eu contei, a torcida do São Paulo mandou um recado e deixou bem claro, não queremos o Diniz, tá? Em relação ao Crespo, eu percebo nas redes sociais, vocês aqui diariamente demonstrando muito carinho pelo Crespo, mas os caras do futebol entendem que não, esse cara é fraco, o cara vai vir e vai acrescentar pouco, vai agregar quase nada, tá? Tá registrado aqui. Pergunta sobre Carlos Vinícius no São Paulo. Eu não acredito, Doug, não acredito. E eu vou te explicar que eu não acredito porque passa muito pela questão financeira, a mesma que impediu que o Dorival Júnior fosse contratado. O São Paulo está perdendo o Dorival para o Corinthians por causa de grana. O São Paulo não teve os mais de R$2 milhões por mês que o Corinthians vai bancar ou prometeu bancar para o Dorival Júnior. O Carlos Vinícius vai pedir pelo menos R$1 milhão por mês. Até mais, porque ele vem livre. Então você não precisa comprar direitos econômicos. E aí o salário, direito econômico luva, salário, direito de imagem em luva, por um cara como o Carlos Vinícius vai sair certamente mais do que R$1 milhão mensais, tá bom? Qual é a chance de o Pedro Caixinha assumir o São Paulo? Não foi discutido o nome dele, tá? Anderlan Ribas. Só para quem está chegando agora, a gente está com mais de 4 mil pessoas somando todas as plataformas. Nesse momento,
a ideia é insistir com o Zubeldia. Isso significa que até com uma derrota contra o Santos, a tendência é que o Zubeldia continue, especialmente sem o plano A, que era o Dorival Júnior. Se o Dorival for confirmado no Corinthians, o São Paulo vai tentar ficar o máximo possível com o Zubeldia. Se perceber que não há clima, que há muitas derrotas, aí sim, São Paulo vai ao mercado e hoje o nome mais plausível, embora com muita rejeição, siga sendo o de Fernando Diniz. O João Lucas, o prazo de validade do Dorival no Corinthians não passa de 3 meses. Podem esperar. Eu não queria ele de volta no São Paulo de jeito nenhum. Alan Barcelos com urgência. O João Lucas está se referindo ao técnico do time sub-20. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, até mais. Até o próximo vídeo. E hoje não, amanhã temos um jogo do São Paulo. Então, chega deixando seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação. Um grande abraço no seu coração, até mais. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos.